No Rio Grande do Norte, por exemplo, Lula, do PT, teve 1.264.000 votos, o que representa 62,98% dos votos de todo o estado. Jair Bolsonaro, do PL, teve 622 mil votos, ou seja, 31% deles. E a gente entrevista agora a governadora reeleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Antes, vamos cumprimentá-la. Boa tarde, governadora. Boa tarde a você, Sidney, a Luciana, a todos e todas que nos acompanham através da CNN Brasil. E desde já uma boa tarde mais especial ainda aos nordestinos e nordestinas, viu, Sidney? Muito bem, tá certo, compreende-se. Agora, a senhora acredita que haja uma possibilidade de ter alguma mudança nesse segundo turno em termos de voto? Portanto, a senhora acha que Bolsonaro pode ter mais votos do que Lula aí na região nesse segundo turno em comparação ao primeiro turno? Olha, Sidney, eu quero dizer aqui com muita tranquilidade que o cenário aqui no Nordeste é um cenário muito consolidado. As pesquisas apontam que 92% da população brasileira já tem, né, decidido o seu voto. E isso aqui no Nordeste, eu diria para você que é mais cristalizado ainda. De forma, meu amigo, que pode anotar o que eu vou dizer aqui a você, a Luciana e a todos os ouvintes e ouvintes da CNN. Lula vai crescer a votação no Nordeste. E traduzo. Veja, é esse o sentimento que nós estamos vendo nas ruas. É uma mobilização permanente, espontânea. Vocês têm visto aí os piseiros, né, pelos estados do Nordeste. O fato concreto que se soma a isso também, na minha avaliação, Sidney, é que o povo nordestino, que já deu uma vitória exuberante a Lula no primeiro turno, está fazendo uma avaliação correta, adequada, de que no segundo turno é preciso que a gente amplie essa votação mais ainda para que o Nordeste possa, portanto, dar uma contribuição decisiva para a vitória geral do presidente Lula, se Deus quiser, no próximo domingo. E some-se a isso, evidentemente, a memória que o povo do Nordeste tem dos governos do presidente Lula. É uma memória muito forte. Não é uma identidade apenas de natureza afetiva, a identidade de origem que a gente tem com o presidente Lula, mas é a identidade do ponto de vista e a memória do que significou os tempos do Lula para a vida dele, para a vida exatamente da sua família. Isso ninguém pode apagar de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Tempos de prosperidade, tempos de paz, tempos de geração de emprego, tempos de valorização do salário mínimo, tempos de investimentos na educação, com mais universidade, com mais escolas técnicas, o fortalecimento do SUS, o fortalecimento da agricultura familiar. Então, é disso que se trata, esse desejo imenso, imenso, sim, que o povo nordestino tem, né, de trazer Lula de volta à presidência da República, somando, sim, também um outro tema, só para concluir aqui, Luciana, fundamental, que é a defesa da democracia. Nós temos muita clareza, né, da necessidade de preservação, de defesa da democracia. Daí, um ponto mais importante ainda, fundamental, para que a gente consolide a vitória do Lula neste domingo e encerre esse ciclo aí, esse governo autoritário, obscurantista, que é o desgoverno Bolsonaro.
Sim. Governadora, é a primeira vez que a gente se fala, então, depois da sua reeleição, parabéns por sua reeleição. E a minha pergunta é, independente de quem ganhar no domingo, vai herdar um país dividido, a gente pode dizer assim. Como pacificar as divergências e unir o país novamente? Olha, Luciana, eu acho que o Lula se apresenta exatamente como a pessoa mais adequada para promover, né, essa reconciliação a nível nacional, a partir da missão que ele terá, né, de reconstrução e transformação exatamente do Brasil. E por que que o Lula se apresenta esse nome mais adequado? Porque teve a capacidade de reunir em torno dele um leque, né, de alianças, de apoios, ou seja, uma frente ampla que reunisse da esquerda ao centro. Isso se faz necessário. Por quê? Porque isso será fundamental para que a gente crie no Brasil um ambiente de paz, de estabilidade, de previsibilidade, de compromisso, trazendo desde já o compromisso com a democracia, porque nós não podemos viver em um país onde a maior autoridade do país, que é o senhor presidente da República, vive em constante ou em constantes ameaças às instituições que formam o Estado democrático de direito. Isso não é normal, isso não é normal. E tem mais, eu acho que a maioria do povo brasileiro faz essa leitura de forma muito clara, na medida em que, infelizmente, o presidente que está aí não engana ninguém. Ele não nasceu para a democracia, ele tem vocação para a ditadura, infelizmente. É só olhar a trajetória dele, inclusive enquanto parlamentar, um homem que, infelizmente, idolatra torturadores, como o coronel Ustra, um homem, por exemplo, que desconfia, por exemplo, da urna eletrônica, um homem, por exemplo, que, infelizmente, né, vai para a agressão junto à Suprema Corte Nacional. Então, assim, sabe, Luciano, eu estou dizendo isso porque eu tenho muito claro que a questão central aqui é a defesa da democracia. Que nesse momento aqui não é questão de PT ou qualquer outro partido. Antes de mais nada, o compromisso que nos une nesse momento é entender que pós-redemocratização, essa eleição mais importante para o nosso país e enxergar e reconhecer que só tem um candidato que tem condições, por todo o movimento que ele fez, de trazer a democracia de volta, com paz, com emprego, com cidadania, é o Governadora, por favor. Repare, a senhora traçou aí o perfil, a sua visão, né, do atual presidente. A senhora teve a experiência da convivência, né, da relação institucional, ele no Palácio do Planalto, a senhora no Palácio Estadual e, portanto, essa é uma relação que ela prosseguirá agora que a senhora foi reeleita com quem venha a ser o presidente da República. Caso o Bolsonaro venha a vencer a eleição, como é que a senhora acha que vai ser a relação da sua gestão com o governo federal e dos outros governadores também? Olha, eu estou confiante de que isso não vai acontecer, viu, Sidney? Mas, evidentemente, que, né, nos comportaremos como nos comportamos durante esses 4 anos, numa conjuntura muito adversa, porque esse governo que está aí não tem apreço pela democracia, esse governo que está aí não tem um mínimo de respeito, né, ao pacto federativo, né, ao modelo republicano como deve ser. É só ver. Ele não dialoga com governadores. Ele fechou as portas do palácio, não foi só para os segmentos organizados da sociedade,
na medida em que desmontou todas as instâncias previstas, inclusive em lei, de diálogo com a sociedade, porque é assim que a democracia funciona. Ele não fechou só para esses setores, não, porque ele não dialoga com os trabalhadores, não dialoga com os movimentos sociais em geral, ele não tem diálogo, né, permanente de forma republicana com os governadores, com os prefeitos. Eu sei o que nós temos sofrido aqui, de forma, Sidney, o que eu quero aqui, mais uma vez, colocar, veja bem, né, é a importância exatamente dessas eleições. Por isso que aqui no Nordeste, assim como em todo o Brasil, nós estamos aqui mobilizados, é um plantão permanente de mobilização até domingo, e eu quero aqui destacar a iniciativa muito assertiva do Tribunal Superior Eleitoral, quando editou aquela medida para que respaldar os estados e municípios a garantir a gratuidade da passagem no dia das eleições. Luciana, está bonito de se ver. Está bonito de se ver no Nordeste e pelo país afora. Aqui, em Natal, a juventude correu para a rodoviária, não só a juventude, são pessoas idosas, com mais de 80 anos de idade, dizendo que não vai abrir mão do seu direito, exatamente, de defender a democracia e de votar. Então, eu quero, portanto, Sidney e Luciana, colocar que nós estamos muito confiantes, pé no chão, mas muito confiantes de que a votação do Lula não vai apenas se manter no Rio Grande do Norte e nos demais estados do Nordeste, ela vai crescer. O Nordeste vai superar a sua própria marca. Escute o que eu estou dizendo. E vai dar a Lula a mais expressiva votação que ele já teve até hoje. Veja esse tema, por exemplo, do salário mínimo, que voltou ao debate eleitoral com toda a força. Isso está mexendo muito com os corações e mentes. Sim. Porque sabe, Luciana, que com Lula o salário mínimo será protegido, porque ele vai voltar exatamente a ter aumento real. Então, sim, é isso. Muito confiante de que domingo, se Deus quiser, a CNN vai transmitir que Lula foi eleito o novo presidente do Brasil. Sim, e o Nordeste junto. Entendo toda essa sua confiança, governadora, mas queria de novo trazer aqui a possibilidade de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. De que maneira, nesse caso, o campo da esquerda vai se organizar para seguir na oposição a um novo mandato de Jair Bolsonaro, caso ele seja reeleito? Então, veja, nós vamos, evidentemente, que o campo da esquerda, por exemplo, a atuação no parlamento vai fazer oposição, né, com seriedade, com responsabilidade, fazer oposição não ao povo brasileiro, mas fazer oposição, né, às medidas, né, do governo que venham prejudicar o povo brasileiro. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso de maneira nenhuma. Eu acho que as últimas pesquisas mostraram um quadro de estabilidade, onde coloca Lula francamente como favorito, e esse movimento que está havendo, repito, de não deixar que a abstenção cresça, muito pelo contrário, né? Diminuir a abstenção, trazer exatamente o eleitor, aquele com menos escolaridade, que tem mais dificuldades financeiras, trazer para ele exercer o direito dele de votar, com a medida, repito, da gratuidade da passagem. Isso foi um fato e é um ato muito, muito importante. Isso é um ato de cidadania. Então, assim, Luciana, eu, sinceramente, eu estou olhando o Brasil do amanhã, que o Lula já conclamou a nação brasileira com a carta, inclusive, que ele divulgou nesta quinta-feira. Ou seja, o trabalho de reconstrução nacional que nós vamos fazer para trazer esse Brasil de volta, primeiro,
a democracia, com paz, com união, com emprego, né, com cidadania e com dignidade para o nosso povo. Muito obrigada. Nós conversamos com a governadora reeleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Governadora, mais uma vez, parabéns por sua reeleição. Obrigada. Obrigada a vocês e parabéns pelo trabalho.